Gente, boa noite a todos, aqui os presentes, aqui os online. Agradecer mais uma vez a Jesus a oportunidade de estar aqui, agradecendo ao Delano pelo estudo, né? E já que fez uma provocação, Delano, deixa eu te dar a resposta. A terceira vez que nós estudamos o Livro dos Espíritos, que acabou outro dia, nós começamos no dia 4 de agosto de 2005. E terminamos, e a questão 628 foi no dia 23 de agosto. Aliás, não, o início foi 23 de agosto de 2005. A questão 628 foi dia 4 de agosto de 2015. 10 anos certinho. Tá? Alguns dias diferentes. Bom, a gente está, então, continuando o estudo dos Espíritos. Estamos na parte da introdução, que pode parecer cansativo, mas é importante. Porque eu sempre digo que eu sei que tem muita gente que pula a introdução dos livros. Mas, às vezes, a introdução não só nos ajuda a compreender a obra, o livro, como todo um contexto. No caso do Livro dos Espíritos, a introdução dele vai ajudar a entender a doutrina toda. Não é só o Livro dos Espíritos. Ele dá uma... Por isso que ela é grande, né? Porque ela é muito abrangente, assim, em termos de doutrina toda. Nós estamos hoje no assunto, no item 3 da introdução, que chama Doutrina e seus contraditores. E ele começou dizendo que a doutrina espírita, como toda novidade, tem os seus adeptos e seus contraditores. Então, teve contraditor. Uma das coisas assim, que foram muito discutidas é a questão das mesas girantes ou da dança das mesas, que foi o nome dado àquele movimento das mesas já na fase inicial. Aí, aqui na fase de onde nós paramos semana passada, ou mês passado, né? Ele fala assim, se esse fenômeno das mesas girantes, se tivesse restringido ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e mesmo todas as propriedades dos que já conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente ao infinito os recursos que oferece ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, portanto, nada de impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de muitas pessoas, aumentando o poder da ação, parecia dar algo a essa teoria, porque se poderia considerar essa reunião como uma pilha múltipla, em que a potência corresponde ao número de elementos. Então, ele vai levantando aqui as hipóteses possíveis para dar a explicação. Então, imagine assim, você chega num lugar, tem uma mesa, vamos pôr essa mesa aqui. Assim que inicia lá as experiências, a mesa começa a se movimentar sozinha. As pessoas aproximam a mão da mesa, tocam na mesa, e a mesa começa a se movimentar sozinha. Então, ela gira, ela levanta, se solta, desce devagarinho, desce com força, faz uma série de movimentos. Aí, o que ele fala? Num primeiro momento, poderia explicar isso através da eletricidade, da força, da união de várias pessoas juntas, que poderia gerar uma potência tal que poderia fazer esse movimento, né? Então, tudo isso aí poderia ter essa explicação mais física. Mas ele vai andando. O movimento circular nada tinha de extraordinário. Então, a mesa girar de um lado para o outro, nada extraordinário. Pertence à natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois,
é estar em face de um pequeno reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente nos pequenos objetos e em dadas circunstâncias uma corrente análoga à que impulsiona os mundos. Então, vai caminhando, mas ainda caminhando para a causa física. O mundo gira, a Terra gira. Já sabia disso. A Terra tem um movimento em torno de si mesma, em torno do Sol, em torno do zodíaco. Né? A doutrina espírita que trouxe isso para nós, desse movimento em torno do zodíaco. Então, tudo gira. O movimento horário. Daí surgiu, por exemplo, o relógio, que faz o movimento horário, que mede as horas com precisão, e ela consegue, o movimento do relógio, que é físico, consegue medir as horas, marcar as horas do dia com segundos, minutos, a hora, tudo marcar direitinho, né? Marca o dia, marca a parte do dia que vai ficar claro, a parte que vai ficar de noite, né? Com uma, eu diria assim, posso dizer com precisão, né? Mas aí tem o movimento circular, que é sempre é o sentido horário, é o sentido do relógio. E o relógio marca o sentido de tudo. Mais tarde, nós vamos estudando os nossos centros vitais, que é uma, vamos dizer assim, uma extensão que o André Luiz coloca para explicar os chakras que vêm lá dos orientais. Então, chakra, centro vital, acaba sendo a mesma coisa, tem uma mesma relação. Aí ele fala que chakra é como se fosse a representação, a tradução de chakra é roda, né? E essas rodas, elas têm um giro. Cada um dos chakras, os principais e todos os outros menores, eles giram. E esse giro faz um movimento que capta a energia que vai ser utilizada nos nossos corpos físicos. Esse giro no sentido horário. Tanto o chakra quanto o centro vital faz o mesmo serviço. Giro no sentido horário, e quando ele está girando nesse sentido, que é o correto para ele está captando energia e está distribuindo a energia de uma forma específica para os centros, ou para os órgãos que estão relacionados com esse centro, e eles o alimentam energeticamente. Ainda é a explicação física. Mas isso nós sabemos só hoje. Na época do Kardec, provavelmente já existia esse conhecimento, mas não houve tempo para estudar isso dentro da doutrina. Só mais tarde que veio trazer tudo isso e a gente ter as explicações. Então, para nós agora, já está mais fácil entender do que naquela época. Vamos colocar, quando ele bota no sentido de horário, há um desequilíbrio do chakra. Isso. E esse desequilíbrio é que vai proporcionar a abertura ou a receptividade de uma série de malefícios para o encarnado. Também para o desencarnado. Exato. Então, o giro contrário, ou a paralisação, né, já é sinal de algum sintoma de alguma dificuldade. Aí, por causa de tudo isso aí, que dessa descoberta agora, nós voltamos lá em Jesus, fazendo imposição de mãos, e descobrimos que agora o movimento que se faz durante o passe é um movimento de ativação positiva desses centros vitais, que vai fazer uma doação energética e vai fazer com que eles passem a agir positivamente, ou seja, se estiver girando contrário ou parado, ele vai passar a girar no sentido correto e vai promover, às vezes, a cura, mais ou menos lentamente, de acordo com a situação. Certo? Então, tudo isso foi sendo descoberto mais tarde. Ou seja, foi teorizado de alguma forma, foi adotado mais tarde. Mas, até então, estavam falando de questões físicas. O movimento circular
nada tinha de extraordinário, né? Pertence à natureza. Todos os astros se movem circularmente, poderíamos, pois, estar em face um pequeno reflexo do movimento geral do universo. Estou repetindo. Ou melhor dito, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente, nos pequenos objetos e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga à que impulsiona os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. E aí começa, vai aumentando a complexidade, né? O movimento não era sempre circular. Frequentemente, era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, conduzido numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, suspenso e mantido no espaço, sem ninguém tocar. Certo? De repente, você vai ver que essa mesa aqui não vai acontecer, vocês podem ficar tranquilos, né? Se acontecer, vai ser todo mundo correndo, né? Então, de repente, você vê a mesa levantar, assim, a gente já viu esse filme aí em alguns estudos aí, né? Então, a mesa levanta sozinha, levanta e baixa sozinha. De repente, ela levanta, vai atrás da altura, aí solta, ela cai, espatifla no chão. Faz movimento para um lado, para o outro, vai para a direita, para a esquerda e tudo mais. Ainda assim, considerado movimento físico. Não obstante, nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores, lançar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los. Supondo-se que os ruídos insólitos e os golpes não fossem efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos por acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos. Tudo hipóteses, ou seja, tudo aqui já concordando com algumas teorias que estavam saindo, trazidas pelos contraditores, levantando todas essas hipóteses, aceitando as possibilidades, mas não concordando com elas imediatamente como a explicação e a solução. Porque a questão ia muito além disso. Então, olha-se a importância dessa sequência aqui, para a gente entender a importância da sequência do estudo que nós temos que fazer para conhecer a doutrina, como o Delano falou antes, para conhecer o Evangelho. A doutrina vai nos ajudar a conhecer o Evangelho. Como? Nos ajudando a desenvolver o raciocínio lógico. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando alguns fatos, algumas evidências, e vai nos ajudar a desenvolver um raciocínio lógico a partir dessas evidências. O que o Evangelho faz? Traz para nós alguns fatos, algumas evidências, algumas histórias, contadas de uma forma alegórica, de uma forma simbólica, que vai também nos ajudar a desenvolver o raciocínio lógico. Mas para desenvolver o raciocínio lógico, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que ler, vamos ter que pensar, vamos ter que usar os recursos que já existem em nós, em termos de cultura, em termos de capacidade de raciocínio, de inteligência mais ou menos desenvolvida, ou em termos de conhecimento do passado. Porque esse é o outro ponto importante. Muitos de nós, se não temos a cultura hoje, nós temos cultura do passado. E isso explica porque que muita gente que não tem a cultura de hoje consegue entender com facilidade determinadas coisas de hoje, até vindas do campo da ciência. A gente estava lembrando, por exemplo, do Chico Xavier. O Chico nasceu em Pedro Leopoldo, né? Foi aniversário dele outro dia, né? Teria sido.
2 de abril de 1910. Pedro Leopoldo, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Naquele tempo, se conseguisse o ônibus para ir a Pedro Leopoldo, ele gastava mais de 2 horas de viagem. Agora, para até você conseguir o ônibus, aquela coisa toda, né? Uma condução, né? Era trem para lá? Trem. Ou seja, quando eu era criança, né? Passou a ter o trem, já viu o trem, mas 1915, 1920, ele tinha 5 a 10 anos, a condução era trem ou então a cavalo. Então, vocês imaginam aí o tempo que ia demorar, né? O Ranieri que conta que quando ele ia para depois, já foi mais para frente também, né? Aí já era de ônibus. Aí ele se gastava mais de 2 horas para ir. Então, antes... A jardineira a gente usava lá na minha roça também, lá a gente usava. De Esmeraldas, lá para a cidade da minha avó, lá a gente usava a jardineira. Era 30 quilômetros, você viajava 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas de jardineira para chegar lá, né? Então, imagina a situação naquela época. Pedro Leopoldo, o Chico nasceu lá, ele não teve acesso à escola ainda novo, né? Só depois de um tempo que ele conseguiu, estudou acho que até o 3º ano, teve que parar para estudar, porque tinha que ajudar a cuidar dos irmãos. Mas a gente estava falando esses dias da quantidade de material científico de alta profundidade que chegou para nós através do Chico. Certo? Então, esse material que chegou com essa facilidade, porque ele tem no seu registro, lá na sua memória, experiências e vivências que, com certeza, deu condições para ele passar isso. Para passarem isso através dele. Então, muitos de nós já temos essas condições, independente da nossa cultura de hoje, né? Eu não sei ler, eu não sei escrever. Mas quantas pessoas que a gente já conversou que não sabe ler, não sabe escrever, mas quando você vai conversar, você vê que a pessoa parece ter uma cultura muito, muito elevada, um conhecimento muito elevado, que consegue colocar bem as palavras, que conversa direitinho, que não escorrega, às vezes, com as palavras, como muitas pessoas que já têm uma cultura da atualidade. Então, o estudo, o conhecimento, o raciocínio para chegar a algumas conclusões, todos nós, dentro das condições específicas, já temos condições de desenvolver isso, né? O que vai precisar agora é do esforço de cada um para ir trabalhando isso aí. Até esse momento, como se vê, tudo pode ser considerado do domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. E sem sair dessa ordem de ideias, ainda haveria matéria para estudos sérios, digna de prender a atenção dos sábios. Por que não aconteceu assim? É penoso dizer, mas o fato se liga a causas que povoam, que provam, entre 1000 outras semelhantes, a leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, talvez não lhe seja estranho. Que influência não teve uma simples palavra, muitas vezes, sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento poderia ser transmitido a um objeto qualquer. Prevaleceu a ideia da mesa, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque todos se tenham mais naturalmente em torno de uma mesa, todos se sentam mais naturalmente em torno de uma mesa que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são, às vezes, tão pueris que não seria impossível certos espíritos de elite
se julgarem diminuídos se tivessem de ocupar-se daquilo que se convencionaram a chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e caracterizado por um nome burlesco, estivesse ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual o sábio que não se teria julgado diminuído ao ocupar-se da dança das rãs? Então, ele está citando uma série de exemplos. Não vamos entrar nesses detalhes desses exemplos, não. A não ser que alguém queira entrar. Aí é dela. Mas, assim, né? Que tem uma certa complexidade aí que não vai acrescentar muito. É só para mostrar, assim, o que a gente quer mostrar aqui, chamar a atenção, é para o desenvolvimento da história. Para onde nós vamos chegar? Né? Como que as coisas foram passadas? Tem um ponto que ele fala aqui, da leviandade do espírito humano, da dificuldade que as pessoas tinham, e temos ainda hoje, de nos colocar diante de coisas simples para chegar nas coisas mais complexas. Então, os homens importantes da época, né, os grandes homens de grande importância, os cientistas, eles não se ocupariam com coisas desse tipo, porque a importância deles, nem todos. Por quê? O professor Rivail, ele era professor, ele já era escritor, ele era relativamente bem conceituado, era um estudioso, podia-se dizer que era um cientista na área que ele estava trabalhando, né? E ele se interessou. Ele aceitou ir ver como que era, como que a coisa funcionava. Então, tem sempre alguém que aceita. São os loucos, né? Aqueles que são considerados como loucos, porque eles aceitam participar de determinadas coisas que os suportos prudentes, né, como diz o Evangelho, não iriam. Então, é importante a gente entender que de coisas simples nós vamos conseguir atingir a complexidade, o autoconhecimento. Quando Jesus fala de bem-aventurados os pobres de espírito, dos humildes, porque Deus é o reino dos céus, ele está nos convidando nas nossas posições de elevação orgulhosa, egoísta, a baixar a bola e começar tudo de novo. Quando lá no Evangelho, na lei do amor, ele fala que quando o homem está avançado e corrompido, ele tem sensação, ele acha que estando elevado intelectualmente ou tendo poderes materiais, né, ele tem a sensação de que ele é melhor, que é mais importante, mais isso, mais aquilo, quer dizer, o orgulho está muito acima. Ele vai passando por essa fase da sensação até chegar na fase da dor, que é consequência das vivências que ele achou que seriam as reais, e a partir da dor que vem a instrução e a purificação para atingir o sentimento. E na fase da instrução é que nós vamos deixar todos os nossos conceitos superiores, toda a nossa elevação orgulhosa, todos os nossos títulos, diplomas, conhecimentos elevados. E aí sim, nós veremos homens de todos os lugares, de todos os títulos, de todos os níveis, assentados nos bancos do centro espírita, das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, das comunidades onde a instrução que vem do lado espiritual vai se passar para eles como aí sim a verdadeira instrução que vai levá-los à purificação, à transformação e aí sim à felicidade. E enquanto isso não acontecer, o homem vai continuar como ele foi, vai continuar leviano, alimentando o orgulho, alimentando aquilo que ele acha que é o melhor.
não tem nada de mais estudar, buscar conhecimento, se formar, fazer o doutorado, mestrado, doutorado, todos esses os títulos possíveis, né? Mas o ideal era que, paralelamente, nós pudéssemos conviver com naturalidade com o povo, com as pessoas, com Deus. E a grande maioria coloca Deus de lado. Deus perde a importância para as pessoas que acham que são muito grandes, muito maiores, né? E aí, naturalmente, eles mesmos se perdem e vão encontrar com a dor que vai trazer para ele a oportunidade de começar de novo. Aí de ser forçadamente, às vezes, humilde. Pobre de espírito é aquele que vai reconhecer a sua pobreza espiritual e vai começar a buscar a riqueza espiritual para conciliar com as outras riquezas. Então, esse que é o ponto que a gente precisa trabalhar já de imediato, né? Alguns, entretanto, bastante modestos para aceitarem que a natureza poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à sua expectativa, e por não se ter produzido constantemente à sua vontade e segundo a sua maneira de experimentação, concluíram eles pela negativa. Malgrado, porém, a sua sentença, as mesas, pois que há mesas, continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, contudo, elas se movem. Diremos ainda que os fatos se multiplicaram de tal modo que têm hoje direito de cidadania, e que se trata apenas de encontrar para eles uma explicação racional. O que foi acontecendo? Você vai lá ver. De repente você chega para ver, para confirmar uma informação que alguém te passou. Chega lá, não acontece da forma que foi passada. Pode não acontecer. Pode o acontecimento é tão pequenininho, tão limitado, que não vai te convencer de nada. Às vezes, vai até confirmar o que você já achava antes, e poderia ser um truque qualquer. Né? Como tem os mágicos aí que fazem coisas que a gente não consegue descobrir o que está acontecendo, né? Como é que ele consegue fazer aquilo? Né? Todo mundo já viu mágico, e eu nunca consegui explicar nada que mágico faz. Né? Melhor nem tentar. Né? Eu sei que eles fazem. Tem uns truques. E tem uma série de outros. Por isso, muitos duvidaram, muitos acharam que não tinha nada a ver, e criou uma grande confusão e tal. Então, em muitas situações, a descrença aumentou. Aí foi um ponto para nós para agora. Perseverança na busca do conhecimento. Até atingir um ponto que nós realmente fiquemos convencidos da verdade ou da mentira. Nós estamos neste momento de investigar as coisas. Aí eu vou lá no Centro Espírita. Por que eu vou lá hoje, pela primeira vez? Eu vou lá no centro pela primeira vez porque o problema que eu estou vivendo me disseram que é um problema espiritual e que vai ser resolvido lá no Centro Espírita, que pode ser resolvido lá no Centro Espírita. Eu acho que muitos de nós já passamos por isso. Aí você vai ao Centro Espírita. Você chega lá, o problema que você levou para ser resolvido não será resolvido imediatamente. Certo? Como nosso foco inicial é a solução específica daquele problema, na fase inicial, a gente não presta atenção em outras coisas, em outros acontecimentos. O que vai acontecer? Você vem 1, 2, 3, 10 vezes.
e não acontece nada do que você esperava. Muita gente vai embora e ainda vai falando mal do centro. Ou da igreja, não é só no centro, não. Vai falando mal, porque centro não presta. Não. Eu fui lá me falar que lá resolvia isso e aquilo, que não sei o que, foi lá e realmente resolveu, e eu fui lá e não resolveu nada. Continuou do mesmo jeito. Quando nós perseveramos, até atingir um ponto em que nós vamos ter condições de prestar atenção, nós vamos começar a ouvir as explicações de como nós devemos nos comportar, porque as soluções das nossas dificuldades dependem de nós. Depende da nossa mudança de comportamento. Nós vamos entender que lá no centro espírita, nas sessões espíritas, não haverá milagres. Não vai acontecer nada assim de tão extraordinário a ponto de eu chegar, resolver, ir embora e acabou o problema. Entendeu? Só que isso a gente vai ouvir desde os primeiros momentos, de uma forma ou de outra. Mas só vamos começar a entender depois de algumas frequências, de alguns momentos, porque nas primeiras vezes nós seremos preparados para ter condições de ouvir as orientações, entender e criar condições para começar a colocar em prática. Por isso que a perseverança é importante. Por isso que essa curiosidade positiva é importante. Você vai, não, mas eu quero entender melhor esse negócio. Né? Eu quero buscar mais alguma coisa. Que foi o que o Kardec fez, o Rivaildo, ele ainda era Rivaildo. Ele foi tentar entender melhor, eu quero entender melhor isso. Nós queremos entender melhor isso. Eu tenho falado que no Centro Espírita, a proposta da doutrina, do Evangelho, e de tudo que a gente faz dentro da doutrina, é uma proposta de esclarecer e consolar. É uma doutrina consoladora, mas ela é também esclarecedora. Tem um momento, e especialmente o momento inicial, nós estamos buscando consolo. Então, nós precisamos criar um ambiente que seja, primeiro, consolador. Porque só depois de ser consolado, só depois de ser acolhido, só depois de ser colocado no colo, é que nós vamos dar abertura para o esclarecimento. Então, primeiro eu me consolo, me conforto, me sinto bem, fico à vontade. Eu consolo. Depois, eu vou querer entender até o porquê daquele consolo. Por que eu me senti tão bem, mesmo não tendo resolvido? Então, isso é a fase que nós estamos vivendo agora. Nessa fase inicial aqui, essas questões eram muito mais difíceis, porque ainda não tinha muita teoria a respeito. O Emmanuel fala que aqui ainda estava na fase da chegada. Ele fala que tem 3 fases, né? A do aviso, da chegada e do entendimento. Aqui, nessa parte que ele está falando aqui, ainda era a fase da chegada, que ia partir para o entendimento, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo a fase do entendimento, mas já descobrimos que, junto com o entendimento, tem o consolo, que vem desde o início, já com o Cristo Consolador, mandando, prometendo que mandaria para nós o Consolador, ou seja, o Consolador prometido, ele é o resultado de uma promessa do Cristo, 2000 anos. Ele prometeu que mandaria esse Consolador, que ele era o Espírito da verdade, que ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todas aquelas que tivessem sido esquecidas. Então, quando nós chegarmos na Casa Espírita, em qualquer fase, vamos lembrar dessa questão consoladora. Eu preciso ter grandes conhecimentos? Não. Eu preciso ter grandes virtudes? Também não.
A gente está aqui buscando uma oportunidade para corrigir os nossos erros passados. Então, todo mundo é bem-vindo, errado ou não, mas não existe não nesse caso. Todo mundo é sim. Todos nós cometemos algum erro. Todos nós nos enganamos de alguma forma. Então, por isso que chega, recebe consolo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É o consolo, é o convite ao consolo do Cristo. Chegou, recebeu esse consolo, fique, pelo menos um pouco mais, até entender a mensagem. Era o que eles não tinham condições de fazer naquela época ainda. Era tudo no recomeço. O cristianismo estava revirado naquela época. Século XIX, o mundo estava revirado. Né? Tinha muita coisa acontecendo naquela época. A França para a Europa tinha saído da guerra, né? Era relativamente recente. Né? Então, houve uma revolução em todos os aspectos. Muita coisa começou a acontecer. E, junto com essas coisas, essa revolução espiritual também estava começando a acontecer a partir da dança das mesas. Esse é o ponto. Pode-se induzir qualquer coisa contra a realidade do fenômeno, pelo fato de ele não se produzir sempre de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador. Ou seja, deixa eu repetir, é uma pergunta. Pode-se induzir qualquer coisa contra a realidade do fenômeno, pelo fato de ele não se produzir sempre de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Hoje nós temos certeza absoluta que não. Né? Porque hoje nós já sabemos que tinha muita coisa para frente. Né? Mas na época não. Os fenômenos da eletricidade, da química, não estão subordinados a determinadas condições e devemos negá-los porque não se produzem fora delas. Devemos estranhar que o fenômeno do movimento de objetos pelo fluido humano tenha também as suas condições e deixe se produzir quando o observador, firmado no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos comuns, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Então, tudo isso estava fora do raciocínio das pessoas. Né? Ora, para conhecer essas leis, é necessário estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode ser feito sem uma observação perseverante, atenta e, por vezes, bastante prolongada. Então, vejam bem. Repetindo, né? Os fatos se produzem e esse estudo não pode ser feito sem uma observação perseverante, atenta e, por vezes, bastante prolongada. Suponhamos que nós estejamos achando difícil essa leitura da introdução. Leitura de introdução é mais difícil do que ouvir leitura da introdução. Pode ter certeza. Por quê? Porque durante a leitura, quem está lendo vai tentando acrescentar algumas coisas para amenizar um pouquinho, né? Mas quando você pega para ler, a grande maioria tende a pular. Certo? Mas é aí que está. Tenhamos paciência, porque aqui é uma leitura que vai nos ajudar a desenvolver isso aqui, ó, o estudo. Ele não pode ser feito sem uma observação perseverante, sem uma concentração naquilo que está sendo feito. E aqui é o exercício dessa concentração. E aqui tem muitas dicas, como eu já disse antes, e que nós vamos encontrar lá dentro.
Por isso é importante a leitura. E precisa ser observação perseverante, atenta e, por vezes, bastante prolongada. Mas, objetam algumas pessoas, há frequentemente fraudes visíveis. Por haver fraudes visíveis, mais uma razão para a gente estudar atentamente. Para cada um de nós aprender a discernir o que é fraude e o que não é. Hoje, naquela época, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha todas essas redes de comunicações que nós temos hoje, não existia naquela época. Não existia circulação de mensagens, de informações com a intensidade que tem hoje. Mas já naquela época existia esse cuidado com a fraude, com a possibilidade da fraude. Hoje, muito mais. Hoje você recebe uma informação, as pessoas conseguem fazer uma montagem. Todos vocês já viram. Você pega o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, falando, eles conseguem colocar uma tradução em português da voz dele, as palavras que ele está falando, eles colocam palavras que quem observar o movimento da boca vai parecer que ele está falando realmente aquilo, mas ele está falando uma coisa que não tem nada a ver com a realidade do que ele estaria falando realmente e o que está se passando naquela mensagem. Todo mundo já viu isso. Você pega montagens hoje de comportamentos das pessoas, tem uma infinidade de tudo isso é fraude. O tal do fake news existe. Né? As informações falsas existem. Mas como nós vamos nos livrar disso? Nós vamos nos livrar disso aprendendo a discernir. Se eu não sei, eu preciso aprender a perguntar para alguém. Me passaram isso aqui. O que você acha disso? Uma outra pessoa? Vamos conversar sobre isso? E aí, duas pessoas juntas, às vezes, vão chegar a conclusões diferentes e mais adequadas, mais racionais até. Né? Então, tudo isso está dentro desses conselhos aqui. Objeto algumas pessoas. Há frequentemente fraudes visíveis. Tá. Existe uma suspeita de que há uma possibilidade de fraudar as urnas eletrônicas para a próxima eleição. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Que existe essa possibilidade. E todo mundo já ouviu falar que no passado já houve também. Eu também acredito que já houve, sim. Eu já participei, inclusive, eu já fui escrutinador. Bonito não, né? Eu já fui isso. O escrutinador era aquele pessoal que antigamente, quando não tinha urna eletrônica, ia para os lugares aí, como a zona eleitoral, contar os votos. E, certamente, os contadores de votos poderiam contar errado, marcar errado, porque ninguém ia conferir o que eles contavam. Né? Ele contava, tinha uma contabilidade que fechava os números, mas não fechava quem foi realmente votado ou não. Então, se eu, como escrutinador, eu quisesse dizer que uma quantidade de votos foi destinada a uma determinada pessoa e não a outra, ninguém ia conferir a pessoa. Por quê? No meu relatório final, ia fechar o mesmo número de cédulas e o mesmo número de votos para determinados candidatos. A contabilidade ia fechar e ia passar. Certo? Ia ser uma fraude, mas ia passar. Hoje dizem que a urna eletrônica é mais garantida. Tá, mas eu quero chegar ao seguinte. Dizem, então, que existe a possibilidade. Então, eu não vou votar? Eu não vou participar do processo? Existe possibilidade de fraude em quase tudo. Ou tudo. Aí eu não vou participar toda vez que eu vir que existe uma possibilidade, eu desisto? Não.
eu vou procurar entender o assunto, estudar o assunto, ver quais são as possibilidades e ver o que eu posso fazer para evitar a fraude, pelo menos na minha parte, ou da minha parte. Certo? Isso aqui seria o correto. Não é desistir, larga, não, isso aí tem fraude, eu não vou, não. É estudar o assunto, pesquisar, ver sempre os 2, 3 ou 4 lados de uma situação, para que a gente possa ter discernimento próprio. Esse é um ponto importantíssimo, né? Bom, perguntaremos inicialmente a essas pessoas que falam das fraudes, né? Perguntaremos inicialmente se estão bem certas de que há fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não conseguiram aprender. Mas como que eu vou saber isso se eu não analisar a situação toda? Entenderam a delicadeza do assunto? Como que eu vou saber se realmente foi fraude ou se foi algo que aconteceu e eu não observei algum outro detalhe? Como que eu vou saber se eu não analisar a situação toda? Se eu não avaliar todo o processo? Então, por isso, e na época era mais comum e era mais fácil dizer que era fraude. Aliás, hoje ainda é mais fácil dizer que é engano, que é fraude, que é enganação, que é enrolação e uma série de outras coisas assim, e aí a gente lava as mãos. Certo? Continua como fraude. Principalmente quando nós não temos interesse na situação. Né? Então, eu vou parar por aqui. O convite aqui é para que a gente avalie tudo, pense sobre tudo, reflita por tudo, que não sejamos como aquele que fala assim, aqueles espíritos humanos levianos, que acabavam levando tudo com leviandade, agora para levar tudo com seriedade. Só uma lembrança rapidinho, a gente estava vendo outro dia a história do Pilatos com Jesus, e o Pilatos é um segundo Judas na maioria das vezes, né? A gente aceitou o Judas como traidor, simplesmente pronto, e aceitou Pilatos como uma outra hipótese de traição também, porque foi passada a ideia de que o Pilatos podia resolver a questão, e ele não quis resolver. Certo? Foi passada essa mensagem, e nós aceitamos. Por que nós aceitamos e ficou isso até agora, até hoje? Porque nós não analisamos com mais profundidade se foi realmente isso que aconteceu. Hoje nós temos condições de fazer isso. Mas para fazer, para analisar, para chegar a uma conclusão mais objetiva, mais racional, nós temos que pegar o Evangelho, ler a história do Evangelho e ler outro material, outros assuntos, outras informações a respeito do assunto. E aí nós vamos achar outras conclusões que talvez não sejam tão desagradáveis para nós mesmos. Por ter que queimar o Judas, por ter que condenar o Judas como traidor. Porque quando eu condeno alguém como traidor, quando eu condeno o Judas, eu estou, de alguma forma, condenando um Judas que tem dentro de mim. Eu estou confirmando a hipótese de ter o outro que traiu e não eu. Eu transfiro a minha responsabilidade para o outro. Eu transfiro o meu problema para o outro. Eu lavo as mãos em relação ao meu problema e coloco o outro como responsável por ele. Então, por isso é importante analisar. O Pilatos, quando ele viu que Jesus era inocente, está escrito lá no Evangelho de Mateus, quando ele viu que Jesus era inocente, alguém lembrou a ele que era costume na época entregar um prisioneiro de verdade, um marginal de verdade. Então, ele ofereceu essa hipótese para o povo, para a multidão que estava sendo induzida pelos sacerdotes. E ele perguntou para a multidão quem que eles queriam que libertasse. E eles disseram,
Barrabás. A multidão disse, Barrabás. Ele não parou aí, não. Ele falou assim, e com Jesus, o que fazer? Segunda opção, o povo gritou, crucifica. Certo? O que ele fez? Entregou para os sacerdotes e deixou que eles fizessem o que eles achavam que deviam fazer, porque ele disse que não via culpa em Jesus que pudesse levar lá essa condenação. Eu estou falando por alto. Entendeu? Então, só para a gente ver o seguinte, como que nós podemos ser induzidos a fazer uma coisa errada por não querer pensar e por aceitar sugestões de outras pessoas que têm interesses específicos. Então, não importa a sua escolha, é importante que seja a sua escolha e não a de alguém. Que não seja a indução, certo? Vamos agradecer, então, a todos pela oportunidade, pelo momento. Agradecer a Jesus, né? Pedir a Ele que nos ilumine. Jesus, amigo, nós agradecemos por este momento, pela oportunidade que nos foi oferecida, pela presença dos nossos amigos espirituais neste momento, nos intuindo, colaborando com todos nós para que possamos estar mais em paz e levar as energias do consolo para os nossos lares, para a nossa vida. Permita, Jesus, que aprendamos a assimilar o consolo que é recebido. E a assimilação dele seja a mudança dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. Permita, enfim, mestre, que este cantinho e todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, possamos ser e continuar sendo aquele ponto de luz que não será colocado sobre o alqueire. Aquela luz que vai ser colocada num ponto mais elevado e, por menor que ela seja, possa estender a todos aqueles que estejam com necessidades maiores e, de acordo com esse pontinho de luz, todos se iluminem, todos cresçam e todos possam buscar a sua própria luz a partir dessa pequena centelha que será levada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje. Que a tua paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente.